É, que Deus, que a paz do Senhor e a graça de Jesus Cristo esteja com todos nós. Bom, eu prometi ao pastor Renato que eu ia fazer pregação, mas a minha pregação é 90% leitura de palavra de Deus. Explicações no meio só. Não é uma pregação assim, de qualquer maneira. Mas eu leio mais a palavra de Deus do que explico. Mas a explicação é necessária. Bom, então, se caso, primeiro eu quero dizer para vocês, dar uma pausa nesse vídeo e pegar uma caneta e um caderno para anotar as passagens. Porque no vídeo eu não tenho como saber se os irmãos encontraram a passagem na Bíblia ou não. Então depois vocês assistem o vídeo uma segunda vez, lendo as passagens, procurando as passagens. Então ou então para o vídeo, na hora que eu der a passagem, abre a Bíblia e depois continua. Tem esse macete também. Mas eu estou aqui e se caso o meu a minha pregação for útil, ou estiver trazendo avivamento para vocês, basta falar com o pastor Renato que se ele me pedir, eu continuo fazendo vídeos. Eu vou continuar fazendo vídeos, posso fazer até 1 ou 2 por semana. E eu acho que eu tenho muito assunto para falar. Eu hoje vou falar do Espírito Santo. Nos últimos 2 anos da minha carreira de profissional de manutenção aeronáutica, eu me tornei professor. Então, os 2 anos eu fiquei viajando no Brasil todo, ficava 2 semanas em cada cidade. E nessa cidade eu escolhia sempre uma igreja pentecostal para ir. Eu dava preferência para a Assembleia de Deus, que é uma das mais fortes, mas eu também fui Deus é Vida, eu fui em várias igrejas. Fui em outras também, batista, também fui. Acontece que eu tinha preferência pela igreja pequena. Por que igreja pequena? A gente tinha uma maior comunhão. Então, por isso eu tinha contato com as pessoas. E eu observei que em cada congregação que eu ia, tinha 1, 2, 3 pessoas que se sentiam frustradas porque não achavam que não tinham o batismo do Espírito Santo. Porque, especialmente na igreja Assembleia de Deus, a evidência de que você tem batismo do Espírito Santo é se você manifestar um dom. Então você pode falar em línguas, profecia, mas tem pessoas que têm dons que são meio que ocultos. A capacidade de fazer uma oração, interceder, a capacidade de pregar, a capacidade, tudo isso é dom do Espírito Santo. Então não é só falar em línguas e profetizar. Tem muitos dons, muitos, né? Então eu vou iniciar com uma oração. Pai amado, Pai bendito, Senhor de senhores, Rei de reis, Senhor, a tua palavra é a verdade, Pai. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Tem tradução que diz: não há criatura que não se torne manifesta na sua presença. Realmente a palavra de Deus, quando você fala a palavra de Deus autêntica, ela mexe com qualquer criatura. Mexe com o coração de qualquer um.
Basta a pessoa prestar, também tem que prestar atenção, né? Se não prestar atenção não adianta. Mas quando ela entra pelo ouvido e vai para o coração, é uma maravilha. Então, vou começar com a primeira passagem, 1 Coríntios, capítulo 12. No verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se você tem no seu coração de que Jesus Cristo é o Senhor, e tem isso com convicção total, você tem o Espírito Santo, você foi batizada com o Espírito Santo. Ao dom aí a gente vê, depois tem gente que tem gente que fala em línguas, tem gente que profetiza, mas existem outros dons também, ensinar, pregar a palavra de Deus, orar, ter poder na oração, ter poder em pedir a cura de alguém e conseguir, isso são dons também. Bom, aí nós vamos para a palavra de Deus. A minha pregação ela é 90% palavra de Deus. Eu só paro para explicar um pouquinho. Em Mateus capítulo 3, verso 11, é bem escrito: eu, na verdade, vos batizo com água, isso é João Batista, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Isso era um calçado da época. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então preste atenção. Existe o batismo das águas, que eu vou explicar para vocês. João Batista, quando queria falar a palavra de Deus, ele pegava as pessoas que vinham da cidade, eram pobres e não tinham o miquvé para fazer purificação, se mergulhando na água. Então ele usava, e eles não ouviam a palavra de Deus se tivesse impuro, se tivesse imundo. Então, o que João fazia? João, ele acabou dando o nome de batismo ao batismo das águas. O verdadeiro batismo é do Espírito Santo. Acontece que João mergulhava eles nas águas, fazia aquele ritual, e para poder todos estando limpinhos, poderem ouvir a pregação dele, porque senão ia todo mundo embora e não assistiram. Então ele ia para o Rio Jordão já com essa estratégia. Bom, agora eu vou ler o Evangelho de João. Eu falei para vocês do Evangelho de Mateus. Vou fazer um comentário para vocês. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros são históricos. Só 2 autores é que tiveram com Jesus. Foi Mateus e João. O Marcos e o Lucas não tiveram com Jesus. Mas o Marcos era o João Marcos, primo de Barnabé, que a gente vê no Atos dos Apóstolos. Então Marcos foi o primeiro a escrever. E ele não conhecia Jesus, então ele escreveu baseado em entrevistas, em depoimentos de pessoas que falavam com ele o que aconteceu. E ele foi montando o evangelho. O evangelho dele é o mais curto que tem. Mas aí veio Mateus, se baseou no evangelho dele e aumentou também. E o de Lucas, depois eu vou ler uma passagem de Lucas que mostra que Lucas também precisou entrevistar pessoas, pegar depoimentos. Bom, mas o de João é o mais espiritual de todos. Ele não é histórico. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos, porque contam a história. E o de João, ele é bem espiritualizado. Vocês, se lerem, vão sentir isso. Bom, agora eu vou prosseguir. Vou ler
João, capítulo 1, dos versos do 19 ao 33. É um trecho longo, mas apresenta aí a diferença entre o batismo com água, o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas precisa de um sacerdote para amparar seu pescoço, tal, como se ele tivesse autoridade. A autoridade é de Jesus. Agora, o batismo do Espírito Santo, na Bíblia só tem 2 episódios em que alguém estende a mão. Foi com Pedro e com Paulo. Ele estende a mão e aí as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e começam a falar em línguas. Isso aí. Mas entenda, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do quarto da casa da minha mãe, lendo Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2. Eu li muitas vezes, 200 vezes eu li e depois adormeci. Eu tinha chegado em casa embriagado. Mas eu tinha ido à igreja naquela semana e essa passagem tinha sido a base da pregação do pastor. Então eu peguei e li. Fiquei lendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente. Mas transformai-vos para renovar a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vida tem tribulação, mas sempre tem um momento dela mostrar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem os bons momentos que a gente sente que Deus abençoou, livrou você da tribulação e tudo mais. Isso aí é muito importante, se saber que sofrer, nós vamos sofrer. Agora, o cristão, quem tem o Espírito Santo, tem um coração fácil de consolar-se. Entra num problema, falta alimento em casa, ou doença, ou qualquer coisa assim. Quem tem o Espírito Santo vai cair em oração, o coração vai se rasgar em oração. Agora, quem não tem o Espírito Santo vai roubar, vai assaltar, vai fazer mil e uma, vai arrumar dinheiro, vai traficar, vai fazer miséria, né? Então, esse aí não é batizado com o Espírito Santo. Ele não é crente. Bom, então, vamos lá. João capítulo 1, do verso 19 ao 33. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntasse: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois é? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram, que dizeis de mim? De ti mesmo. Que dizeis de ti mesmo? Aí ele cita um trecho que está lá no Antigo Testamento, eu agora não lembro. Infelizmente eu tenho problema de memória, eu peço a vocês que orem por mim, porque pela minha memória não é boa. Eu tenho que fazer o esboço para poder pregar lendo. Então, aí ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está aí, até a passagem me refrescou minha memória. Foi o profeta Isaías que falou essa palavra. É a voz que clama do deserto. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Aí depois, em outra pregação, vou mostrar o capítulo 1 de João, vou falar dele. É muito tocante. Então,
agora a partir do 25. Então lhe perguntaram, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem os profetas. Né? É uma pergunta. Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Aí respondeu-lhe João, eu batizo com água. Foi um improviso que ele arranjou. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. A alparca era um calçado da época. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Foi dado o nome de batismo, mas o batismo do Espírito Santo é que é o verdadeiro batismo. O batismo das águas é um cerimonial onde você mostra que está disposto. Mas como eu acho que eu já falei aqui no vídeo, o judeu faz isso até hoje, que eles chamam de mikvé. E a mikvé é a piscina de 1,5 metro por 1,5 metro que recebe água do rio da chuva, e essa água é usada, a pessoa inclusive tem que tomar um banho antes, tem que ser examinada pelo sacerdote se não tem nenhum curativo, sem nada, para que aquela piscinadinha de 1,5 por 1,5 a água tem que ficar limpa. Então a pessoa toma banho antes e as mulheres, é feito sempre. A maioria das sinagogas tem esse mikvé, que é para se praticar um mikvá. Então João, no Jordão, não sei se eu já falei, porque eu estou gravando um vídeo pela segunda vez, porque a memória falhou e parou a gravação, mas João, a memória do velhinho aqui não é fácil. Bom, vamos continuar. Então lhe perguntaram, por que batizas? E aquele que vem depois de mim não vem. Sou digno de desatar suas partes. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vai se oferecer em sacrifício, como nós sabemos como vai ser o final dessa história, e vai nos trazer a graça pelo sacrifício e pelo seu sangue. Ele poderia se salvar da cruz se quisesse, mas ele tinha que morrer para verter seu sangue, e o seu sangue rasgar o véu de alto a baixo e a gente ter acesso ao Santíssimo Lugar, acesso ao Pai, o Criador, que é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, todos eles são uma pessoa. Esse negócio de dizer que são 3 pessoas, eu não concordo muito, não. Para mim é uma pessoa só que se manifestou de 3 maneiras. Mas vamos lá. No dia seguinte, João viu a Jesus. Aí tal, já falei, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel é que vim batizando com água. E ele fazia um mikvé para o pessoal ouvir a pregação dele, porque o judeu não ouvia a pregação estando imundo de forma nenhuma, era proibido. Era uma das leis deles. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer no céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Bom, isso aí é uma questão de opinião. Eu considero o Espírito Santo mais importante. Não existe o caso de um crente devoto, um crente que se entregou a Jesus, não ser batizado pelo Espírito Santo. Como eu já disse, se você só diz que Jesus Cristo é Senhor, você só concorda com isso no seu coração se você tiver o Espírito Santo. A palavra de Deus já te disse isso. Bom, vamos rolar meu computador aqui para ver. Atos capítulo 1, fiz o primeiro, isso aí é Lucas, que foi autor
do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilos, que foi o Evangelho dele, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando com mais concernente ao reino, coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Depois, mais tarde, eu vou mostrar um salmo que diz sobre os nossos dias. Este é o dia que o Senhor fez. Para quem não entendeu o Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez, é o dia de hoje. É o dia que o Senhor fez e nós vamos viver ele. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Samaria, mais tarde, a gente conversando, eu vou falar o que é a cidade de Samaria. O reino, eram 2 reinos, tinha o reino de Judá e o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Mas isso a gente vai entrar em detalhes depois. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceu 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Como para o céu ouvistes ir, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então, ele foi para o céu e vai voltar, e nós estamos nessa. Vamos para mais uma passagem. Agora eu vou mostrar para vocês uma combinação do batismo nas águas e no Espírito Santo. Nessas passagens que eu vou ler agora, vai falar das 2 coisas. Vamos lá, Atos, capítulo 10, do 44 ao 48. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quanto